Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração. E neste momento, fechando levemente nossos olhos, acalmando nosso coração e nossa mente, queremos agradecer a Ti, Pai, de amor e luz, e a Ti, nosso Mestre Jesus, pelo dia de hoje, pela oportunidade de estarmos aqui para escutar as Tuas palavras, escutar os Teus ensinamentos, para que possamos levá-los às pessoas da nossa convivência. Pedimos ao Pai que nos ilumine e nos abençoe esta noite e que possamos ter uma semana e um final de semana abençoado, e que assim seja. Deixo vocês com a nossa palestrante. Que a infinita misericórdia de Deus e de Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. A nossa palestra tem como tema Evangelho e Simpatia. Essa reflexão é do livro Roteiro, são ensinos do Espírito Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier. Quando a gente fala de Evangelho, a gente fala de boa nova. Boas notícias. Jesus, há mais de 2000 anos, veio nos trazer boas notícias. Quais seriam essas notícias que Jesus veio nos trazer? As notícias de um Deus bom, soberanamente justo, misericordioso, e que o reino dos céus era o reino que ele estava trazendo, apresentando às pessoas. E se nós tivéssemos que traduzir o Evangelho numa frase, todos nós conhecemos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta frase resume todo o ensinamento de Jesus. E nós temos uma dificuldade tão grande de entender isso, tão simples, tão direto, tão fácil, está tudo no Evangelho. Jesus nos ensinou tudo. O Evangelho é o nosso código de conduta moral. E por que nós temos tanta dificuldade de entender a boa nova ensinada pelo Cristo? Porque nós somos espíritos milenares, nós somos espíritos imperfeitos, nós somos espíritos velhos, já de outras épocas, de outras eras. Temos bastante conhecimento em algumas áreas, mas temos muitas limitações e comprometimento em outras áreas. E com vistas a isso, nós estamos em mais um processo reencarnatório, com vistas à nossa evolução. Então, a gente fala de Evangelho, a gente fala de Boa Nova, a gente está falando de Jesus, e não tem como nós falarmos de Espiritismo sem falarmos de Jesus. Porque um dos seus tríplice aspectos é o aspecto religioso. O aspecto filosófico do Espiritismo nos traz a conduta, a filosofia, o modo de pensar. O aspecto científico da doutrina espírita nos faz ter um entendimento de toda a tecnologia, de toda a evolução que nós temos. E o Espiritismo é evolução. Não tem como nós negarmos a evolução do mundo. Tudo aquilo que nós temos, todas as nossas conquistas científicas que o homem chegou até os dias de hoje. Mas moralmente, espiritualmente, ainda estamos muito atrasados. E quando nós falamos, Emmanuel nos coloca Evangelho e simpatia, o que seria o sentimento de simpatia? Então, nós temos muitas definições para a simpatia, que é a capacidade de sentir afinidade, atração e compreensão mútua entre os indivíduos.
Então, Jesus tinha essa questão de trazer os ensinamentos e aliar a isso a simpatia, a atração, sentir pelo indivíduo uma afinidade. A simpatia também é um sentimento espontâneo que nos leva à conexão e à harmonia e que pode levar à amizade. Então, muitas vezes no jargão popular a gente diz, pai, eu não fui com a cara daquela pessoa. Primeira vez que a gente vê a pessoa, a gente diz, pai, não sei, tem alguma coisa que eu não gostei nela, eu não senti afinidade, eu não senti simpatia nenhuma. Mas, num segundo momento, através da convivência, porque é a convivência que nos faz conhecermos uns aos outros, a gente começa a sentir amizade por aquela pessoa que, no princípio, nós não sentíamos afinidade alguma por ela. Há pessoas que a gente sente simpatia na primeira ocasião que nós nos encontramos. A gente diz, que pessoa legal, que eu senti afinidade com ela, na primeira vez que a gente vê a pessoa. Muitas vezes são irmãos de outras eras que nós reencontramos e que se tornam verdadeiros amigos. E há pessoas que nós temos uma antipatia fortuita. Às vezes, inimigos do passado que nós reencontramos na presente reencarnação. E que nós sentimos antipatia, porque lá no fundo, no íntimo, no nosso subconsciente, alguma coisa não está bem resolvida. E para a gente resolver essas questões de antipatia, a gente precisa aprender a conviver com aquele irmão. Porque senão a gente não consegue resolver isso. Por isso que nosso grande desafio é a convivência. É a convivência com os diferentes, porque nós somos diferentes. Nós somos criados diferentes, de culturas diferentes, educação diferente. Então, a gente harmonizar com tudo isso na família, no ambiente de trabalho, é o desafio. Então, simpatia é a afinidade. Então, em todo o apostolado de Jesus, ele teve simpatia pelas pessoas. E também a simpatia, ela pode ser confundida com empatia. São conceitos e sentimentos totalmente diferentes. Por quê? Porque a simpatia é um sentimento momentâneo. E a empatia é quando a gente se coloca no lugar do outro perante algumas situações. Nós sentirmos empatia pelo sofrimento de outrem não significa sentir o que o outro sente, porque é bem diferente. Nós nos colocarmos no lugar da outra pessoa e tentarmos entender aquele momento que ela está passando é uma situação. Agora, nós sentirmos o que a pessoa sente, não tem como. Porque cada um de nós tem construções diferentes. Então, a simpatia que nós sentimos no primeiro momento é a afinidade, é a atração. E o Evangelho, ele foi todo marcado por simpatia. Emmanuel, no texto, nos fala que do apostolado de Jesus destaca-se a simpatia por alicerce da felicidade humana. Tanto isso é verdade que todo o processo, quantas pessoas que eram atraídas pelo magnetismo de Jesus. Jesus arrastava multidões. Por que Jesus arrastava multidões? Pela sua característica, pela sua perfeição moral, pelo amor que ele tinha pelas pessoas. E naquela época, naquelas dificuldades que eles sentiam, muito diferente do que nós temos nos dias atuais.
Eles buscavam no Mestre a cura para as dores da alma que eles sentiam. A época de Jesus não tinham todos os avanços, a gente sabe disso. As pessoas naquela época, elas eram acometidas das mais diferentes patologias. A lepra era uma delas. As pessoas leprosas, elas eram segregadas da sociedade. Haviam vales que segregavam aquelas pessoas porque, com o passar do tempo, a carne apodrecia. As pessoas perdiam os pedaços, partes do corpo. Imaginemos como isso era visto na sociedade. Era como se aquelas pessoas, elas transmitissem a doença ao contato, ao simples contato. Então eles tinham medo, não tinham. Aquelas pessoas, elas buscavam no Mestre a sua cura, nem que fosse a cura da alma, uma palavra, um toque. E ele a todos olhava com simpatia. Então, os ensinos de Jesus, eles são presentes nos dias atuais, sempre. E nós, como nós nos afastamos do Evangelho? Porque a nossa percepção de mundo ainda é uma percepção materialista. É uma percepção dos ganhos materiais, dos interesses pessoais. Por isso que nós vemos tantas aberrações nos dias de hoje. E temos um comportamento equivocado de hoje considerarmos o erro como acerto, a mentira como verdade. Porque nós ainda não entendemos o propósito da vida. Porque ainda somos tão imaturos espiritualmente que nós consideramos que os ganhos materiais estão acima dos ganhos espirituais. E nós sofremos com isso, e muito. Porque as desilusões, elas vão batendo a nossa porta. Uma que a vida nos oferece uma série de experiências que muitas delas nos trazem dor e sofrimento, porque o grande objetivo é nos fazer refletir, melhorar, nos aprimorarmos. E aonde que nós buscamos força? Nos momentos difíceis, nos embates que a existência física nos coloca, nos mais diferentes jaezes, como a dor física, a dor de um familiar, no trabalho, as dificuldades materiais. Nós buscamos isso, o alívio para o nosso sofrimento, no desenvolvimento da espiritualidade, no desenvolvimento da fé, da certeza de que nós não somos desamparados por Deus em momento algum. E naqueles momentos mais difíceis, nós sempre temos o amparo invisível da espiritualidade amiga que nos oferece a mão invisível e que muitas vezes nós fechamos os olhos para o auxílio que eles nos colocam. Porque nos falta a conexão com os espíritos que vêm nos assistir. E essa conexão nós estabelecemos pela prece, pela oração. Por isso, da advertência de Jesus, do orai e vigiai, e da nossa mudança de paradigmas e de comportamento. Então, mais uma vez, Jesus nos dá o norte, a oração nos colocando em conexão com Deus e a vigilância para que nós estejamos atentos à nossa conduta. E o mecanismo é sempre pessoal e intransferível.
Porque, como dito anteriormente, nós podemos nos apiedarmos do outro pelo seu sofrimento, mas nunca sentiremos o que o outro sente. Por isso que muitas vezes a pessoa diz assim, mas tu não sente o que eu estou sentindo, tu não sabe o que eu estou sentindo. Realmente, a gente não sabe. A gente não sabe. Como é que a gente não tem uma chave de liga e desliga que a gente se conecta e ele está sentindo isso, ele precisa daquilo? A gente não sabe. Nem com o nosso familiar. Porque cada um de nós tem uma reação dependendo do desafio, da proposta que nos é colocada a cada dia. E é isso que a gente tem dificuldade de entendimento. Alguns passam por situações extremamente desafiadoras e que têm uma fé, uma fortaleza que nós olhamos e pensamos como que aquela pessoa consegue suportar aquela dificuldade daquela forma. E há pessoas que a mesma situação já desmorona, já entram em depressão, muitas vezes já se aquietam, já maldizem, já reclamam na mesma situação. Porque o desenvolvimento das pessoas é diferente. Porque cada um de nós está num estágio evolutivo diferente. E Jesus tinha essa percepção. E ainda tem. Porque ainda nos ajuda sempre. Porque Jesus foi um dos organizadores do nosso planeta. A evolução espiritual de Jesus está muito acima do que nós podemos imaginar. Então, Emmanuel também nos coloca nesse texto que a violência não consta de sua técnica de conquistar. Jesus nunca usou da violência, mesmo em relação àqueles espíritos que o desafiavam. Sempre com palavras de conforto e de esclarecimento. Nem diante dos algozes, no momento da crucificação, ele sequer os maltratou ou os amaldiçoou. Muito antes, pelo contrário, nos ensinou a lição imortal do perdão. Então, Jesus é o nosso modelo e guia. E quando a gente fala do Evangelho, nós lembramos de uma situação em que Jesus nos coloca de que quando ele estava em Jerusalém, lá em Jerusalém havia uma piscina que eles chamavam de Betesda. E nessa piscina, muitas pessoas doentes, coxas, iam lá porque se dizia que um anjo de vez em quando movimentava aquelas águas e o primeiro que adentrasse a piscina era curado. E havia um paralítico que estava ali há 38 anos. 38 anos. Quando Jesus chega nessa piscina, ele se dirige ao paralítico e questiona: você quer ser curado? A gente tem que prestar muita atenção na pergunta. Você quer ser curado? Jesus não disse assim para ele: você quer que eu te cure? Não, você quer ser curado? Aí ele explicou que ele, cada vez que outros passavam na frente dele, ele nunca conseguia entrar dentro da piscina, porque ninguém levava ele lá dentro. Aí Jesus disse: olha, pega as tuas coisas, levanta e anda. E ele ficou maravilhado, levantou, pegou as suas coisas. Só que isso aconteceu num dia de sábado. E para os judeus, não se podia trabalhar no dia de sábado. E aí os judeus ficaram revoltados. Como que Jesus tinha
dito que ele tinha que pegar a cama no dia de sábado. Daí ele falou assim, olha, alguém me disse que era, um homem me disse que era para pegar as minhas coisas, levantar e ir embora, mas eu não sei quem. Passado alguns dias, eles se reencontraram. E aí o homem reconheceu Jesus. E Jesus olha para ele e diz assim, olha, vai e não peques mais, para que mal maior não te aconteça. E ele chegou para os judeus e disse, ó, foi aquele ali que me curou, em dia de sábado. E a partir de então, eles começaram a perseguir Jesus. Então, esta passagem do Evangelho nos traz muitos ensinamentos. A questão da simpatia. Jesus olha aquele homem que há 38 anos estava à espera da cura e que não conseguia, porque não conseguia se movimentar. Como é que ele ia entrar dentro da piscina? A movimentação das águas, ela acontecia de vez em quando. E tinha que ser a primeira pessoa a entrar. Mas alguém tinha que colocá-lo dentro da piscina, porque ele não tinha condição de fazê-lo. E aí Jesus pergunta para o paralítico, você quer ser curado? Então a resposta do paralítico foi sim, eu quero ser curado. Quantos de nós são questionados todos os dias se nós queremos ser curados? Quantos de nós? E qual é a resposta? Que milagre a gente espera? Então a pergunta é muito significativa. É sempre a proposição de que se eu quero melhorar. Você quer ser curado? Ok. Levanta, anda e segue. A segunda advertência do mestre é: você foi curado. Não tornes a recidir no erro para que mal maior não te aconteça. Porque ele já estava lá dizendo que ele tinha sido curado, quem tinha sido, e poderia ter ficado quieto. Não é verdade? Então, que tipo de cura nós queremos? Será que realmente nós queremos nos curar do nosso orgulho, do nosso egoísmo? Nós queremos isso para nós? Por que nós consideramos que é tão difícil, aliás, um sentimento extremamente difícil da gente trabalhar dentro da gente é o orgulho? A gente já pensou? Como é difícil a gente trabalhar o orgulho que nós temos dentro de nós? E é fácil da gente perceber situações. Às vezes, numa discussão na nossa família, dentro de casa, aí cada um vai para um lado e a gente diz assim, mas eu não vou pedir desculpa, não. Ele que tem que vir me pedir desculpa, porque ele está errado. A gente já percebeu que nunca é a gente que está errado, que é sempre o outro que está errado. A gente já se parou para perguntar? Como é difícil a gente engolir o orgulho e ir lá e dizer assim, desculpa, eu estava errado, eu me excedi naquele momento. Ter a simpatia que o Evangelho nos ensina, que Jesus nos ensina. Quantas palavras a gente fala para as pessoas e ofendem e magoam, muitas vezes, sem a gente ter se dado conta. E a pessoa se magoa e vai embora e não fala mais com a gente, fica de mal, não faz mais as pazes. E a gente nem diz por quê. E a pessoa nem entende por que a gente se revoltou, por que a gente saiu, por que a gente não conversa. A gente já parou para perguntar? Então nós estamos todos aqui, indistintamente, para curar a nossa alma. O nosso corpo físico é o reflexo das dores da alma que nós carregamos. As dores, as dificuldades que nós sentimos, os impedimentos, eles são reflexos da nossa alma.
Quanto mais a gente tem percepção disso, quanto mais este olhar é para dentro de nós. Por isso da frase, ama a Deus sobre todas as coisas. Porque Deus é um Pai de justiça e bondade. E que ama a todos nós indistintamente. Não olha a cor do cabelo, a cor da pele, se é baixinho, se é alto, se é pobre, se é rico. Nada disso. Essas convenções somos nós quem criamos por falta de respeito ao próximo. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O processo de mudança da nossa cura perpassa por nós aprendermos a nos amarmos. A gente precisa dar valor para a nossa vida, amar a nós mesmos em primeiro lugar. Como nós amaremos o nosso próximo se nós não gostamos de nós? Nós temos que ser gratos pela oportunidade de estarmos aqui, porque no momento em que nós amarmos a nós conseguiremos amar o próximo. Então, esta proposta do Evangelho e da simpatia que Emmanuel nos fala, ele nos coloca sobre toda o exemplo que Jesus nos deixou, desta afinidade pela criatura humana e propor a mudança a partir de dentro para fora. E não existem receitas mágicas e milagrosas. Cada um de nós tem que ter a percepção de quem é e qual o papel que nós desempenhamos aqui. E tenhamos a certeza de que todos nós, ao reencarnarmos nesta proposta que temos evolutiva, viemos com todas as ferramentas para sermos vitoriosos. Todos nós. Mas é preciso que nós queiramos fazer este processo de autocura. E Emmanuel, para nos dar, na finalização do texto, que em todas as passagens do Evangelho, perante o coração humano, sentimos no Senhor o campeão da simpatia, ensinando como sanar o mal e construir o bem. E desde a manjedoura, sob a sua divina inspiração, um novo caminho redentor se abre aos homens, no rumo da paz e da felicidade, com bases no auxílio mútuo e no espírito de serviço, na bondade e na confraternização. Que as lições do Cristo sejam o alicerce para que nós construamos um homem novo. E nesse momento, então, nós chamamos do passe e vamos nos colocar em receptividade para que nós possamos, neste momento, recebermos os fluidos que sobre nós são derramados, de cura, calmantes, restauradores, agradecendo mais esta oportunidade de aprendizado. Que o Evangelho seja o nosso livro, nosso guia de conduta. E Jesus, o nosso guia. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade de aprendizado.
e que sigamos para as nossas tarefas, as nossas atividades em muita paz. E que assim seja.